Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Antes de mais nada, tá, quero dizer aqui que a gente fez uma edição do nosso canal e o canal se chama Informando para Transformar, tá bom? Então a gente atualizou para que fique mais caracterizado, tá? Então peço que vocês ao final do vídeo curtam, compartilham, tá? Se inscrevam no nosso canal. Tá bom, pessoal? Se inscreva no nosso canal e nos ajude a difundir cada vez mais essa palavra linda, maravilhosa, que é viva e eficaz, tá bom? Estamos aí com essa aula de introdução à heresiologia, tá? Estamos falando especificamente sobre as seitas, tá? A gente aprendeu sobre os vocábulos, né? Sobre o vocábulo e é bem relevante que eu recapitule aqui essa dica, tá? É importante que se percebam, se aprendam, pesquisem a etimologia da palavra, porque ela ajuda a desproblematizar algumas questões atuais no nosso meio religioso, tá bom? Então, eu conhecendo a etimologia da palavra, eu consigo explicar melhor alguns problemas teológicos, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente está falando sobre as principais características das seitas e de repente você me pergunta: por que eu preciso aprender as principais características das seitas? E eu te respondo com pelo menos duas respostas, tá bom? A primeira delas é: eu preciso conhecer o meu adversário também, tá? Para que eu possa ter estratégias certas para poder ir de encontro a ele, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Não vou me ater a muitos detalhes concernente a isso, mas é basicamente isso. E a segunda questão é: como eu vou classificar alguém se eu não conheço a sua característica, certo? Então, para eu classificar alguém, alguma coisa ou algum grupo, eu preciso conhecer no mínimo algumas de suas características, tá? Se eu conheço as suas características, eu vou observá-las e vou depois classificar quem emitiu essas características, ou seja, eu conhecendo as características de um determinado grupo, eu vou poder dizer se ele é ou não era uma seita. Amém, pessoal? Entendeu direitinho? Então, essa é uma dica legal, peguem isso daí, tá? E lembrando, tá? Toda matéria dada é matéria cobrada, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ver no mínimo duas não, 12, tá? 12 características, 12 principais características, diga-se de passagem, tá? Que define o que é uma seita. E o interessante é que a primeira delas, tá? E a gente já vai pontuar, porque algumas a gente vai passar batido, porque é comum a todos, mas algumas a gente vai ter o cuidado de dar uma explicaçãozinha, tá bom? E a primeira delas elas apresentam, ou seja, as seitas apresentam uma nova revelação, tá? Apresentam nova unção, nova visão, e a gente já começa a cair aqui num dilema, né? A gente aprende que existe uma revelação e ela já foi dada, certo? É, e ela não se renova, ela traz renovo, certo? Então, como eu vou trazer uma nova revelação se já existe a revelação que ela serve de regra de fé e de prática para minha vida, tá? Para o meu padrão de conduta? Então eu já começo a pensar por aí em alguns pressupostos, tá? Então assim, toda revelação, unção, visão que ela não tem a Bíblia como parâmetro, tá? Tá errado. Então, categoricamente está errado. Toda escritura divinamente inspirada é apta, ela é apta, tá? Então não existe outra revelação, não existe outra visão, não existe outra unção. O que existe são inferências, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom, pessoal? Então fique atento a isso. Apresentam novas interpretações bíblicas, tá? Então aqui a gente já vai falar um pouco de inferência. Se apresentou nova interpretação, opa, eu preciso tomar um certo cuidado com isso, tá?
nova hermenêutica, tá? Uma nova forma de ver o texto. Então eu preciso pensar que dentro da exegese é tirar, exegese é extrair, tá? O que está no texto, e partindo dessa retirada do que está no texto, eu preciso viver, eu preciso praticar, eu preciso ensinar, tá? A exegese ela é inferir, ela é colocar no texto, e partindo daquilo que eu infiro, que eu coloco, tá? Eu passo a viver aquilo que eu coloco. Então isso é basicamente interpretações novas do texto, tá? A grosso modo, para a gente poder entender direitinho aqui, tá? Então, quando eu faço novas interpretações de um texto, automaticamente eu vejo o texto de uma outra forma, tá? Logo, não obstante, eu começo a viver, tá, o texto, viver a Bíblia, tá, de uma outra forma, a saber, da forma em que eu interpretei, tá? Então as seitas elas têm essas características de fazer novas interpretações, tá bom? A número 3 apresenta um outro Jesus, tá? Então aqui a gente não vai falar muito, porque desde o momento que eu interpreto a Bíblia errada, tá? Desde o momento que eu tenho uma revelação nova, logo eu vou ter um Jesus novo. É basicamente isso, tá bom, pessoal? Então fique bastante atento, fique bastante ligado com essas questões, tá bom? Rejeitam o cristianismo ortodoxo, tá? Então a gente precisa respeitar muito a ortodoxia, o cristianismo ortodoxo, tá? Que foi dele, tá? Que veio, tá, nosso padrão de conduta, tá, vem desse cristianismo ortodoxo, vem dessas pesquisas conciliatórias, tá, isso veio de concílios nos primeiros séculos da era cristã, tá. Então quando um determinado grupo ele quer desarraigar, tá? Desarraigar desse cristianismo ortodoxo, cristianismo histórico, a gente precisa analisar que preceitos novos estão surgindo, que ideias novas estão surgindo, e partindo de que estão surgindo essas novas ideias, tá? Então, as seitas, dos fortes das seitas é fazer isso, tá? Desarraigar, rejeitar o cristianismo ortodoxo, tá bom, pessoal? A liderança ela é muito forte, essa é a quinta, ela é muito forte, tá? E dominante, no seu sentido de não de cuidado, tá? Não no sentido de zelo, mas no sentido de magnetismo, tá? De prender de uma forma um tanto quanto opressora. Tá bom, pessoal? Então isso a gente também precisa ficar atento. Muda constantemente a sua doutrina, tá? Se atendo mais aos artigos de fé, ou melhor, mais à denominação do que os artigos de fé. Tá? Então isso é muito perigoso, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Tá? Como eu vou me ater mais ao artigo, mais à denominação do que ao artigo de fé. Tá? Então, a minha liderança ela está de acordo com a necessidade do grupo, de acordo com a necessidade do bel prazer, do anseio, da necessidade do grupo. Então, assim, é o grupo que está sobre o artigo de fé, é o grupo que rege o artigo de fé, ou é o artigo de fé que rege o grupo, tá? Então, assim, é como se eu precisasse manipular, tá, o artigo de fé para poder ter mais adesão desse grupo, tá? Então, é basicamente isso. Eu vou me ater mais à denominação do que ao artigo de fé. Isso é muito perigoso, tá bom, pessoal? Então, fique atento a isso, tá? Apresentam falsas profecias, tá? Não preciso dizer mais nada quanto a isso. Apresentam falsas profecias, tá? Garante salvação pelas obras. Descarto totalmente essa possibilidade, porque as Sagradas Escrituras elas vão dar uma outra visão, tá? Do que esse chamado grupo de seitas apresenta, tá?
salvação é pela fé. Começo de conversa. Pela graça, tá? Isso é um dom de Deus. Isso não vem de nós, isso vem de Deus, tá? Então, basicamente isso, a gente não vai se ater, mas só para a gente entender que se colocar a salvação por meio de obra, opa, já é um ponto característico de uma seita e eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá, irmãos? Então fique bastante atento, tá? Muito atento mesmo. Somam a Bíblia a escritos do fundador, tá? Então assim, eu pego a Bíblia e coloco como parâmetro o escrito do fundador. Não estou tirando, não estou isentando de que precisamos ler livros, pesquisar em dicionários, tá? Dicionários bíblicos, dicionário teológico, longe de mim, não é isso, tá? Mas eles colocam o escrito do fundador como digno de infalibilidade, autenticidade, confiabilidade, tá bom, pessoal? E inerrante, tá? E isso não procede, tá? A gente aprendeu um pouquinho em bibliologia, esses termos, para você que conhece um pouquinho, e já fica uma dica, né? Vamos pesquisar, vamos aprender, vamos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor, tá? Para que nós venhamos ser melhores na sua presença e melhores para a sua presença também, tá? Então, assim, eu não posso pegar, voltando, eu não posso pegar o livro do fundador, tá? O escrito do fundador e parear ele com as Sagradas Escrituras. Isso é erro, isso é pecado, tá? Somente a Escritura, ela é digna de aceitação, tá? Existe um pilar, tá, da reforma sola scriptura, que quer dizer somente pela escritura, tá? E voltando àquela referência básica, né, de segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, 16, fala toda a escritura inspirada, essa é apta, pronto, e ponto, tá, irmãos? Então, fique bastante atento a isso, tá? Não se pode parear nenhum escritor com as Sagradas Escrituras, tá? Eles servem de auxílio para que eu possa entender melhor as Sagradas Escrituras e nada mais, tá? São exclusivistas. Você vai percebendo que existe uma conectividade, existe uma conexão dessas características. São exclusivistas, somente ele e só para ele. Tá? Ou seja, ele e esse grupo, tá? Então fique bastante atento. Tem forte espírito proselitista. Quando a gente vai estudar um pouco sobre essa questão de proselitismo, fica meio difícil de chegar a uma conclusão, porque são várias interpretações, tá? E não se chega a uma ideia fundamental, mas eu tenho algo fundamental para você, para que você não fique a ver navios nesse termo, tá? O que é proselitismo? Isso falando de religião, tá? Proselitismo religioso seria o quê? A prática, né, ou arte, digamos assim, de arrebanhamento, tá, de membros de outra repartição, ou seja, a igreja, arrebanhar membros de outra igreja. Isso é um proselitismo religioso, tá? Então, assim, as seitas, elas têm esse forte. Ao invés de cumprir o Mateus 28, de ide por todo mundo, né, e ensinar, ou seja, aquele que não conhece, enfim, tá? Não vou fazer interpretação de textos bíblicos aqui no momento. É só para que a gente venha entender, tá? Que a nossa missão como evangélicos, tá? É ir lá para fora, tá? O termo eclésia, tá? Quer dizer chamados para fora. Eu tenho que ir lá para fora, tirar o que está lá de fora e colocar aqui dentro. Não ir lá para dentro e colocar aqui dentro. Fica, né, meio incoerente e ilógico, tá, pessoal? Então, proselitismo seria a prática de arrebanhamento de membros de outra denominação, tá? Lembrando que eles são contingenciais, são quantitativos e não qualitativos. O importante é ter números. Quanto mais eu tenho, né, quanto maior é o meu número, mais forte sou, tá? Basicamente isso. Tá bom, pessoal? Os líderes são carismáticos, chamados novos profetas ou gurus, tá? Então,
tá? São carismáticos. Nesse sentido aqui, a gente poderia ver de duas formas: carismáticos por questões de dons, tá? Dons pela graça, né? Carisma ou charisma no grego, mas não é essa a proposta. Esse carismático aqui é aquela questão de, ó, tapinha nas costas, meu príncipe, né? Meu amado, abençoado, tá? Não tô aqui dizendo que as expressões elas são erradas, tá? O que eu quero dizer aqui é que a forma em que as seitas se comportam é para ter mais adesão, tá, ao seu grupo. Repetindo, quanto maior for o meu grupo, mais forte sou, tá? Então, assim, é um zelo hipócrita, tá? As seitas, ela tem um zelo hipócrita, tá? Então, pense bem nessa questão. Essas são uma das características, tá bom? Das seitas, tá? Então a gente falou aqui desses 12, tá? Então as seitas são identificadas mediante as suas principais características, tá bom, pessoal? Então fique atento, tá? Fique atento agora que você já sabe das principais características das seitas. Você vai perceber que essas características elas dão um certo tipo de resultado, tá? E resultado esse a gente denomina como sucesso. Qual a razão do sucesso das seitas? Existe um crescimento contínuo, existe um crescimento gradual e progressivo das seitas, mas isso se dá por algumas questões, tá? Isso por parte da eficácia deles, tá? Por parte das estratégias deles e por parte também das nossas negligências. Infelizmente, a gente tem que concordar com isso. A gente tem negligenciado algumas coisas, tá? Então, excesso de mundanismo, tá? O sucesso da seita é o excesso de mundanismo. Poxa, não mata minha carne, não fere a minha carne, então é lá que eu vou ficar. Né? Não me impede de ser ou de fazer certos tipos de coisas. Opa, então é lá que eu vou ficar. Né? Negligência dos cristãos na pregação e no ensino da palavra de Deus. Tá? Então, está aqui uma questão nossa, que nós precisamos nos atentar. Nós negligenciamos certas coisas, então, se nós não ensinamos, eles vão ensinar do jeito deles e vão fazer crescer o grupo deles. Tá, pessoal? Então, abandono dos cuidados pastorais, tá? Não vamos entrar muito nesses méritos, tá? São só exemplos e você vai entender, né, o porquê das seitas estarem crescendo. Então, alguns dos pastores negligenciam, tá, alguns certos cuidados, estratégias e um eficiente uso da mídia, tá? Isso aí são estratégias deles, conformismo dos cristãos. Aí já é uma questão nossa, tá vendo? Que uma coisa está ligada com a outra. Uma coisa é estratégia deles, outra coisa é negligência nossa, tá? Descaso dos cristãos com a missão do evangelismo, outra negligência nossa, tá? Frieza espiritual por parte de muitas igrejas cristãs, tá? Então, essa é a razão, essas são as razões desse crescimento, né, gradual, desse crescimento progressivo das seitas. Qual a razão do surgimento das mesmas? Né? Qual a razão do surgimento da seita? Eu vou estar lendo aqui a ação diabólica no mundo, a ação diabólica contra a igreja, a ação diabólica contra a palavra, falsa hermenêutica, isso a gente falou lá em cima, né? Sobre a interpretação, sobre a inferência, né? Sobre a extração do que está no texto, enfim, a falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, a Bíblia vai falar, vai bater muito, vai ser muito taxativa, né? Por Por várias vezes a Bíblia vai enfatizar: o povo está sendo destruído, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, né? Enfim, tá, irmãos? Então, isso é muito importante. A falta de maturidade espiritual, falta de uma pregação contundente, tá? Se não tem uma pregação contundente, meu irmão, minha irmã,
Ou seja, as seitas vão se proliferando. E isso tem acontecido no período atual, né, irmãos? Como enfrentar a seita? Tá? Então a gente vai pensar como enfrentar uma seita, o que fazer para poder ir de encontro a uma seita. Atender a necessidade do cristão, tá? Então isso aí está tudo conectado com a razão, né, do surgimento, a razão do sucesso, as características principais da seita. Então tá tudo ligado, tá, irmãos? Então é conversão genuína. Se eu sou convertido de uma forma genuína, não vou cair em engodo nenhum de seitas nenhuma, certo? Ambiente fraternal, caracterizado pelo amor entre membros. Isso eu estou lendo aqui, tá, irmãos? Profundidade bíblica nos ensinos e na pregação. Isso tudo é importantíssimo para combater uma seita, tá? Preciso ter muito conhecimento bíblico, né? Precisa estar muito pautado nas Sagradas Escrituras para poder combater uma determinada seita. Tá? Um programa que tenha lugar para a atuação de todos os membros, uma ação social mais eficiente, isso aí eles são expert. Um direcionamento que possa visar a unidade da igreja, tá? Então, irmãos, precisamos ficar atento com esses pormenores, tá? Isso vai definir muito, tá? Quem nós somos e quem eles são, tá? Então fica aqui essa dica, fica aqui essa aula. Precisamos estar atento a essas características, essas principais características das seitas, o surgimento dela, o crescimento, o sucesso dela, tá? Como enfrentá-la, o que é uma seita, tá, pessoal? Então a gente precisa estar bastante atento a isso, tá? Para que a gente não venha sofrer nenhum detrimento, sofrer nenhum prejuízo. Então a gente fica aqui, tá, com essa aula, é um complemento da nossa aula do tema seita, tá, irmãos? Então, lembrando, tá? Curtam, compartilham, tá? Se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a classificação das seitas, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Valeu!